Olá! Nessa aula você vai conhecer e aprender a criar um gráfico de Pareto no Excel. O gráfico de Pareto serve para mostrar a parte relativa de cada fator para o total, classificados em ordem decrescente, do maior para o menor. Então nós vamos fazer um exercício seguindo esses 4 passos, aqui na aba Exercício, onde nós temos a posição de estoque, em quantidade, o valor em quantidade de estoque de cada categoria, as categorias A, B, C, D, E e F de uma determinada empresa, ok? Então nós temos a distribuição do estoque por categoria aqui e está fora de ordem de valor, ok? E aqui nós vamos criar um gráfico de Pareto. Vamos voltar aqui na aba Gráfico de Pareto e o primeiro passo aqui do exercício vamos selecionar um intervalo B6 a C12 e vamos inserir um gráfico de Pareto. Então vamos voltar aqui na aba Exercício, vamos selecionar de B6 a C12, ou seja, do título aqui Categoria até o último valor de posição de estoque. Vamos lá na aba Inserir da faixa de opções do Excel e aqui nós vamos nos tipos de gráficos de estatística, onde temos aqui os tipos histograma, Pareto e caixa estreita. Vamos selecionar esse segundo aqui de cima, que é o de Pareto. Beleza? E ele já plotou o gráfico aqui para nós, do lado direito da tabela. Vamos voltar aqui, vamos posicionar esse gráfico à direita da tabela e vamos ampliá-lo. Ele já posicionou aqui automaticamente, vamos ampliar esse gráfico para visualizarmos melhor os resultados nele apresentados. Vamos voltar aqui na aba Gráfico de Pareto. E agora nós vamos adicionar os rótulos de dados. Vamos clicar com o botão direito do mouse em qualquer série e ele já mostra aqui os rótulos de dados, os valores aqui de posição de estoque, as quantidades de estoque de cada categoria, ok? Por fim, nós vamos adicionar o título Distribuição do estoque por categoria no gráfico com a fonte 14 em negrito. Então aqui no título nós vamos digitar Distribuição do estoque por categoria. Vamos colocar isso tudo na fonte 14, ou seja, nós vamos manter a fonte 14 e colocar em negrito, beleza? E dessa forma está pronto o nosso gráfico. E agora, analisando o gráfico, você lembra que eu falei lá no início que as quantidades, os volumes aqui de posição de estoque por categoria, eles estavam fora de ordem? Então, esse gráfico, ele coloca isso em ordem, em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, ele primeiro apresenta a categoria que tem o maior valor, ou seja, a categoria B, ela tem o maior volume em quantidade de posição de estoque, ok? Então, eu tenho aqui a categoria B com 747 unidades no estoque. Em seguida, eu tenho a categoria E com 675. Depois a categoria A com 353, depois a categoria F com 293, depois a categoria C com 246 e depois a categoria D com 198, ok? E se eu somar os valores, as quantidades que estão aqui em cada categoria, eu encontro o volume total do meu estoque que está no meu armazém ou no meu almoxarifado, que seja. E esse volume ele é composto por cada categoria dessa. Então é isso que essa linha laranja representa. Então no primeiro ponto, na categoria B, aqui nesse ponto, eu tenho aproximadamente 30% do meu estoque, somente olhando para o volume da categoria B. Ou seja, o volume da categoria B sozinho representa 30% do meu estoque aproximadamente. Quando eu olho para a categoria E também para B, ou seja, quando eu olho para essas duas categorias, se eu somar esses dois valores e dividir pelo total, eu encontro aproximadamente 58%, quase 60%, ok? Se eu olhar para a categoria A junto com a E e junto com a B, ou seja, se eu somar esses três valores e dividir pelo total, eu já vou para aproximadamente 68% do meu estoque. Se eu olhar para
as 4 primeiras categorias, B, E, A e F, e somar os volumes das 4 e dividir pelo total, eu encontro aí aproximadamente 85% do meu estoque. Se eu acrescentar também nessa conta a categoria C, ele já vai para 93% aproximadamente do estoque, e eu finalizo na categoria D com 100% do meu estoque. Ou seja, essa linha laranja representa a composição do meu estoque, o quanto que representa, né, percentualmente falando, proporcionalmente falando, o volume de estoque acumulado até aquela posição em relação ao volume total, ok? Ou seja, olhando para esse gráfico aqui do exercício, nós temos quase 60% do nosso estoque em 2 categorias de 6 categorias. Ou seja, em 2 categorias nós temos quase 60% do nosso estoque. Beleza? Vamos para a próxima aula.